Olá pessoal, na última aula nós discutimos a estrutura e algumas funções dos lipídios e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das comorbidades, algumas das doenças mais importantes relacionadas ao excesso do consumo de lipídios, que é a obesidade. A obesidade é uma enfermidade metabólica de ocorrência mundial e que tem afligido um número muito grande de pessoas no mundo. Atualmente nós temos verificado, testemunhado uma mudança importante no perfil das pessoas que mostra que o número de pessoas desnutridas está cada vez menor e o número de pessoas obesas está cada vez maior. Bom, de uma certa forma isso não tira a importância dos estudos e dos trabalhos ainda em desnutrição, que continua sendo um problema muito sério. Mas o fato é que a obesidade também traz diversos tipos de problemas para o indivíduo, para a sociedade, para a sua família, para o sistema produtivo, enfim. Então, nesse aspecto é que nós devemos ter uma atenção muito especial a esse tipo de enfermidade. Bom, ela é definida, a obesidade, né, como uma doença crônica associada ao excesso de gordura corporal e que tem diversos fatores que podem levar a isso. Fatores desde psicológicos, culturais, biológicos, enfim, a própria condição genética do indivíduo é multifatorial. Não dá para nós associarmos a obesidade exclusivamente à dieta de um paciente. Bom, a prevalência mundial é muito alta, cerca de 39% dos homens e 40% das mulheres acima de 18 anos já possuem sobrepeso. Vale lembrar que sobrepeso é uma etapa anterior à da obesidade. Nós podemos classificar numa escala como peso normal, sobrepeso, obesidade e obesidade em 3 graus, sendo que o terceiro grau é a obesidade mórbida, aquela com altíssimo risco de morte. Alguns fatos com relação à obesidade. 13% da população mundial ela é obesa, não é sobrepeso, é obesidade já. A maioria da população mundial vive em países onde a obesidade mata mais que a desnutrição, ou seja, já é sabido que a obesidade é uma doença de países subdesenvolvidos, muito mais importante do que de países desenvolvidos. Isso está relacionado principalmente ao acesso a alimentos de qualidade, à informação, que leva a um perfil diferente do peso dos indivíduos. 41 milhões de crianças menores de 5 anos já são obesas e 340 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos têm sobrepeso ou obesidade. O Brasil é um dos países que tem o maior número de crianças de 0 a 2 anos já com sobrepeso ou obesidade. É possível prevenir a obesidade. Para que nós consigamos entender melhor a obesidade, né, essa complexidade toda que a obesidade traz, é muito importante que nós tenhamos agora uma compreensão geral do metabolismo, sobretudo o degradativo. Então vamos verificar aqui nessa via metabólica, nós já vimos na primeira aula alguns indícios de como ler uma via metabólica, então vamos analisar as setas para ter uma ideia de onde nós vamos começar a lê-la. E aí eu percebo que essa via se inicia nos alimentos. Então, como que o metabolismo degradativo funciona no nosso organismo? Nós nos alimentamos, os alimentos são basicamente constituídos de polissacarídeos, de proteínas e lipídios, que ao serem digeridos fornecem basicamente glicose, além de outros monossacarídeos, evidentemente, que estão sendo representados aqui genericamente por esse grupo. Aminoácidos, são cerca de 20 aminoácidos proteicos e ácidos graxos de maneira geral, além de outros lipídios que estão presentes na nossa dieta. Todas essas substâncias são utilizadas no nosso organismo para que de alguma forma sejam oxidadas, nós vamos ver isso com alguns detalhes em outros momentos, e o que são aproveitados desses alimentos são os elétrons que eles possuem. Esses elétrons são transferidos para substâncias chamadas coenzimas, que ficam reduzidas e ao serem reoxidadas permitem que sejam sintetizadas substâncias chamadas ATP. O mais importante de nós entendermos aqui nesse processo é que nós nos alimentamos para obter ATP. O reagente é o alimento e o produto final é o ATP. ATP é uma molécula extremamente fundamental que permite que haja vida. Não há vida no planeta Terra sem o ATP. O ATP é que permite que as reações do nosso organismo que são necessárias sejam espontâneas. Sem o ATP
não há espontaneidade de reação e não há vida, literalmente. O fato é que a nossa produção de ATP ela segue uma demanda que o nosso organismo possui. Quando a oferta de alimento ela é superior à nossa necessidade, então esses alimentos agora não são convertidos para a formação de ATP, não são eliminados na forma de CO2 pelo metabolismo degradativo. Claro que no metabolismo sintético os alimentos têm uma outra finalidade, não vão ser exclusivamente oxidados a CO2, eles vão participar da biossíntese de outras moléculas, mas nesse caso estamos especificamente analisando esse processo. Então esses alimentos agora que não são oxidados na forma de CO2, que não saem na nossa respiração, porque não há uma necessidade adicional por ATP, eles vão ser então acumulados no nosso organismo, principalmente na forma de lipídio. Uma vez que nós não temos reserva de proteína no nosso organismo, toda a proteína é constitutiva, ela faz parte de alguma estrutura, seja um músculo, uma enzima, um órgão, enfim. A reserva de carboidrato que nós temos no organismo ela é limitada a uma massa específica e pequena, da ordem muito aproximada, só para a gente ter uma ideia aqui, de 400 gramas na nossa musculatura, 100 gramas no nosso fígado e aproximadamente 3 a 5 gramas no nosso sangue, ou seja, não é isso que vai representar um aumento de massa corporal. O que vai representar um aumento de massa corporal é a massa de lipídio que nós armazenamos e não há um limite conhecido de quanto nós podemos armazenar lipídio no nosso corpo. Bom, então tudo se resume basicamente a uma equação matemática aqui. Nós podemos pensar a obesidade do ponto de vista físico-químico como uma variação de quantidade de caloria, que vai levar em consideração a quantidade de caloria ingerida e a quantidade gasta. Evidentemente que essa equação, sempre que tiver um valor zero, ou seja, ingerido é igual a gasto, o indivíduo mantém o seu peso corporal. Eu não estou falando da composição corporal, não estou dizendo que ele tem mais gordura ou mais proteína, enfim. Eu estou dizendo que ele mantém o peso. Ele subiu na balança hoje e estava lá marcando 80 quilos. Amanhã, se ele teve um ΔQ zero, sobe na balança e 80 quilos novamente. Toda vez que esse ΔQ for maior do que zero, obviamente o ingerido foi maior do que o gasto, então esse indivíduo engordou. Não tem como fugir dessa equação. E toda vez que o ΔQ for menor do que zero, então ele diminuiu o peso. Também não estou falando de composição corporal, estou falando de peso absoluto. Subiu na balança, ontem estava 80, hoje está 80,5, 81 quilos. Então, obviamente, se o indivíduo necessita emagrecer, ele tem que ficar num ΔQ sempre menor do que zero. Se ele quer manter o peso, ΔQ igual a zero. Se ele quer ganhar peso, ΔQ maior do que zero. E isso está muito relacionado à oferta de alimento, porque o alimento vai ser convertido no metabolismo degradativo a ATP. Nossa necessidade de ATP ela é limitada às nossas atividades diárias. Então, se as nossas atividades diárias não mudam, nossa necessidade por ATP é a mesma. E, consequentemente, uma ingesta maior de alimento vai ser convertida numa síntese de lipídio, o que leva ao aumento de peso. Bom, essa via aqui dá uma ideia da complexidade que eu venho mencionando para vocês, do que são a quantidade de reações bioquímicas, mas basta nós tentarmos interpretar o seguinte, que as substâncias, de alguma maneira, se nós seguimos as setas, elas podem ser convertidas em algo que vai ser levado a lipídio, ou seja, isso pode ser resumido basicamente a essa estrutura aqui. Carboidratos podem ser convertidos a lipídios. Isso parece até meio intuitivo. Se eu for agora numa lanchonete tomar um milkshake, comer um bolo, eu sei que eu posso engordar. Proteínas podem ser convertidas a lipídios. Isso não é intuitivo. Em muitos lugares nós vamos ouvir dizer que proteínas não engordam. Isso não é verdade. O próprio valor calórico da proteína já indica isso. Uma proteína tem um valor calórico de 4 quilocalorias por grama, exatamente idêntico ao de um carboidrato. Proteínas engordam sim, e se nós analisarmos o mapa metabólico anterior, nós vamos ver como as proteínas são convertidas em aminoácidos, de alguma forma eles geram substâncias que podem levar à síntese de lipídio. Nem todo aminoácido é glicogênico, então uma parte das proteínas só é que pode ser convertida em carboidrato, e lipídio não é convertido em nenhum outro macronutriente. Qualquer lipídio que nós ingerimos só vai ter o papel de lipídio no nosso organismo. E além disso, nós podemos mostrar aqui, por meio dessa via metabólica,
como que a glicose ela pode, de alguma maneira, ser convertida em lipídio no nosso organismo. A mesma coisa a gente pode pensar na proteína, que vai ser convertida em algumas substâncias que vai chegar até essas vias também. Eu não estou descrevendo essas vias porque neste momento a prioridade não é essa. Nesse momento é só a gente perceber algumas características dessas vias que eu quero deixar evidente para vocês. Muito bem, uma maneira de nós verificarmos como está o nosso perfil corporal é o índice de massa corporal. E o índice de massa corporal, também chamado de IMC, ele é uma maneira muito simples de nós calcularmos como está a nossa distribuição de peso pela nossa altura. Ele é calculado pela massa, o IMC, a massa do nosso corpo, dividido pela nossa altura ao quadrado. A altura em metros. Há muitas críticas ao uso do IMC, sobretudo dentro da comunidade de nutricionistas, né? Principalmente porque vamos imaginar que um indivíduo muito alto, por esse cálculo, se ele tiver uma quantidade de gordura localizada, não vai ser identificada pelo cálculo do IMC. Ou um indivíduo muito baixo, se tiver uma grande massa de proteína, um atleta fisiculturista baixo, pelo cálculo do IMC, vai dar como se fosse obeso. Então, é um cálculo que muitas vezes causa algumas distorções, mas ele ainda é muito utilizado, ele é muito recomendado pela sua simplicidade. Basta eu ter um dado de altura e de peso que eu posso calcular o IMC, que é um indício da composição corporal do indivíduo. E ele é muito utilizado para análises de grandes populações. Então, imagina que eu vá fazer um teste mais detalhado com uma população de 15 milhões de pessoas. Então, muito mais fácil calcular pelo IMC, que é um dado, inclusive, que eu posso obter pelo telefone, posso ligar para cada uma dessas pessoas e perguntar. E aí eu tenho um perfil que eu posso analisar de uma cidade, como está a obesidade naquela cidade. E aí, utilizando esse padrão de IMC, nós temos aqui algumas referências. Então, se o IMC calculado for menor que 18,5, o indivíduo é considerado de baixo peso. O IMC de 18,5 a 24,9 é considerado peso normal. Acima de 25 ou 25 já é sobrepeso, pré-obeso de 25 a 29,9 e as taxas de obesidade 1, 2 e 3 em níveis acima disso. Bom, esses gráficos aqui foram retirados dessa fonte do artigo que eu analisei de 2016, de Esati e colaboradores, que mostram que de 1980 até 2010, nós temos um aumento tanto para homens quanto para mulheres do perfil de sobrepeso. Né? Dá para identificar nitidamente aqui uma linha, né, com uma tangente, que a gente poderia calcular aqui, já mostrando uma inclinação positiva de um aumento significativo importante na tendência mundial de obesidade. Esse gráfico, esse mapa, melhor dizendo, né, que pode ser interpretado, de 1975 para homens. Podem analisar aqui as cores mais próximas aqui de um ciano, são as taxas de maior IMC, aqui do inglês, BMI. Vejam como está em 1975 e veja como fica em 2014. Dá para identificar, inclusive, os países que começam a ter uma taxa de obesidade muito mais importante. O mesmo perfil a gente observa no caso das mulheres, de 75 para 2014. Aqui nós já temos um gráfico de prevalência em porcentagem, na qual temos que ficar atento a esses valores que são, né, de obesidade, mas também de sobrepeso, e que são exatamente essas faixas aqui do nosso gráfico, e que mostram um aumento do número de indivíduos no decorrer dos anos, tanto para homens quanto para mulheres, fica mais evidente nesse gráfico. Ou então aqui, o perfil de homens obesos por nacionalidade,
mostrando que, de fato, é um problema mundial, o mundo inteiro tem aumentado significativamente o peso dos seus cidadãos. Bom, e quais seriam, então, problemas associados ao aumento de peso, né? Quando nós falamos de obesidade, não tem nenhuma conotação estética, isso é uma questão totalmente descartada. A grande preocupação realmente é a saúde do indivíduo. A obesidade está relacionada a diversas comorbidades, ou seja, doenças associadas ao desenvolvimento da obesidade, que vão de doenças cardiovasculares, desenvolvimento de diabetes, desordens musculoesqueléticas e muitos tipos de câncer. E isso leva muitos indivíduos a perda de qualidade de vida, aposentadorias forçadas por invalidez e até morte. Portanto, a obesidade deveria ser combatida e principalmente, muitos estudos mostram que um dos principais fatores que levariam à alteração desse perfil mundial seria a educação nutricional. Então, você que faz o curso de licenciatura da Univesp tem um papel muito importante na mudança desse quadro aqui estabelecido. Bom, espero que vocês tenham aproveitado, estudem os materiais adicionais e nos vemos na próxima aula.